E aí, povo querido, vocês também estão ansiosos aí para voltar? Estamos chegando, né? Que coisa linda, né? Não vejo a hora. Será que podemos? Será que devemos? Podemos, nós podemos. Poder pode. Podemos voltar agora, se quiser. Hoje, né? Mas será que vai ser bom? Qual o resultado disso? Eu vi na Europa aí que os índices estão subindo muito. Demais até, demais da conta. Então já vai fechar a Inglaterra de novo, vai fechar a Itália, fechar a França, todo mundo para dentro de casa. As escolas voltaram, estão sendo fechadas de novo no Maranhão e Pernambuco, porque no Rio Grande do Sul começou a epidemia a subir muito. Será que nós devemos? Não, por isso que nós vamos orar. Dia 21, que seria amanhã, até o dia 26, nós vamos estar orando. No domingo, nós vamos tomar uma decisão de voltar dia 4, que é o próximo domingo, tá? Então, dia 4 é a data que nós escolhemos para retorno. Você acha bom? Você acha ruim? Complicado, né? Então tá bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus vai falar alguma coisa. Nós podemos ter uma estrutura aqui para prever tudo, vou pôr até luz ultravioleta para a turma passar embaixo, vou pôr tapete, vou pôr álcool gel, borrifar não sei o que, passar coisa nas cadeiras, fazer tudo que você imagina. Vou fazer a minha parte, né? Se for para a gente voltar agora. E vamos fazer tudo. Tá? A nossa parte nós vamos fazer distanciamento. Nós podemos receber aqui 90 pessoas aqui na igreja, tá? 90 a 100 pessoas. Não sei, não vai poder ter criança e tal, não sei como é que vai ser a história. Vai poder ter mais velho, mas vai ter umas restrições. Nós vamos conversar isso. Então, eu acho que você está orando sobre isso, né? Eu também estou com o coração querendo voltar hoje, mas não é problema meu. É plano de Deus que Ele vai determinar. Tá bom, povo? E aí, como tá a tua mente? Como tá teu espírito? Como é que tá a alimentação do teu espírito? Como tá a morte da tua pessoa antiga, da tua alma? Como está? Tá vencendo? Esse é o principal. Se você entende que Pedro, ele tinha muito cuidado com o povo que ele queria, sabe? Ele queria manter unido, né? E ele fez bastante referências à perseverança, e a Bíblia toda é ligada a essa perseverança, e nós temos que manter nossa mente sempre ligadas e fixas, né? Nós vamos estar num momento de uma nova igreja mais forte e tal, e você vai entender que o propósito é bem diferente do que você talvez notou até hoje, mas agora vai começar uma coisa nova. Nessa questão, se você já pegou a Bíblia, né? Pô, meu, você não pegou a Bíblia? Não, pega a Bíblia aí. Vou até tomar uma água, tá? Enquanto você não pega a Bíblia. Pegou? Ah, pegou, né? Então tá bom. Abre em 2 Pedro 1, do 5 a 11. 5 a 7, vamos ler 5 a 7, depois a gente vai até 11, tá? E fala assim: e por isso mesmo, vocês, empregando toda a diligência. O que é empregando toda a diligência? Tipo assim, quando eu peço alguma coisa para alguém, ou você pede alguma coisa para alguém, você espera que eles cumpram, certo? Então funciona assim. Diligência era que tinha que sair de um lugar e ir para outro lugar. Era dirigido numa direção, num propósito, num fundamento para que aconteça. Então, empregando toda a diligência, quer dizer, toda a vontade, toda a determinação de ir de um lugar para o outro, acrescentai a vossa fé.
Acrescentai a vossa fé. O que é isso? Não entendi. Vamos ter que explicar para você entender. Acrescenta na tua obediência, naquilo que você tem certeza que você faz, a virtude. Então, e a virtude acrescenta a ciência, e a ciência, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. É duro, né, o que Pedro falou. Ele começou a empurrar a coisa, né? Ó, e por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, ou eu falaria assim, eu vou falar uma coisa para vocês, olha como que Pedro está falando. Vocês tenham toda a vontade, a energia, a coisa ó, eu não estou falando que vocês não estão obedecendo, porque ele está falando assim, acrescentai a vossa fé. Então, eu não estou falando que vocês não estão obedecendo firme, entendendo, sabendo que vier de Deus, sabendo essas coisas aí. Mas eu quero que você agora tenha mais. E é isso que eu falo para você. Agora é mais. Acrescente nessa tua obediência. Eu queria que você acrescentasse uma coisa chamada virtude. Tá? O que é virtude? Você pergunta para mim. Qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Então, se você... Isso é correto, desejável, né? Moral, religião, comportamento, tudo. Conformidade com o bem. Com excelência moral ou de conduta digna, né? Vamos dizer... quando você fala assim, virtude em medicina, é tudo perfeito, né? Tudo melhor. Mas acrescentar a virtude, quer dizer, você está obedecendo, eu quero que você acrescente nessa tua obediência o estar querendo se moldar no que é correto, tá? E também eu queria que você acrescentasse, né, na fé e nessa virtude, nessa qualidade que você tem de querer o correto, a sabedoria, a ciência. Tá lá em 2 Pedro. O que é isso? Ciência. Ciência, essa palavra significa na sabedoria, no lembrar. Por exemplo, se você pega os grandes cientistas de todas as épocas, eles faziam experimentos, e então fazia lá, dava errado, fazia lá, dava errado. Thomas Edison, ele errou milhares de vezes até fazer a nossa lâmpada elétrica. Isso foi ciência. Por que ciência? Porque ele pegava as experiências ruins, não repetia e fazia as novas. Não dava certo, não fazia mais, fazia o correto. Então, para mim, ciência é o uso da capacidade de raciocinar e ver experiências, comparações, né? E aí, olha o que Pedro ainda está falando aqui. Eu queria que você acrescentasse na tua obediência, naquilo que você crê que é correto. Eu queria que você acrescentasse uma virtude, quer dizer, o desejo pelo bem, a vontade de ser perfeito com o bem, e também a inteligência de não cair mais porque você sabe o resultado. Como você vai fazer isso? Acrescentando o teu domínio próprio. Sabia? E também acrescentar no domínio próprio a perseverança. O que é perseverança? Não desanimar nunca. Tem pessoa que ela desanima rápido. Você já percebeu, né? Tem pessoa que dura uma semana, 15 dias e tal. Não porque ela quer, porque ela está condicionada a cair logo. Então, a perseverança ela tem que ser implorada pela tua vida, pelo teu espírito e acontecer que você vai ter que ter. Não desistir nunca. Ser teimoso na coisa certa. A perseverança tem que ser acrescentada ao domínio próprio, à ciência, à virtude e à obediência. Certo? Isso é interessante. E também, pior, a piedade, a fraternidade e o amor. Ele vai piorando a situação. Piedade, fraternidade e o amor. No nosso meio,
infelizmente, existem pessoas normais, que não deveria acontecer. Pessoas normais são aquelas que julgam, né? E aí ele não vai ajudar aquela pessoa porque ele não gosta. Ele não gosta. Tipo, não falou uma abobrinha quanto tempo atrás. Nós temos que entender que a fraternidade, né, o amor fraterno, ela tem que ser recíproco. Nós temos que entender cada pessoa, estar junto, ajudar de toda forma. Mas a piedade é uma coisa acima da média. Nós aprendemos ajudar. Eu ajudei muitas pessoas, até as que tinham algumas maldições, para tentar dar um fôlego nessa pessoa, para ela acordar e poder sair do nada. Tem muita pessoa que eu conheço, por exemplo, que já ajudamos várias vezes, mas elas não saem daquele local comum. Então, quando você ajuda, às vezes eles caem no mesmo pecado que eles caíam antes. Você está entendendo? E não é para acontecer. Não é para acontecer. São pessoas que precisariam, na verdade, elas precisariam ter mudanças, quebrar a maldição. Como se quebra a maldição? Mudando atitudes. Muitas pessoas, elas não conseguem enxergar e nem vencer por sua criação, essa sua criação carnal, né? Tem pais e mães no meio de muita miséria, muito nervoso, muita coisa assim. Às vezes a gente julga, não, aquela pessoa não vai para frente, né? Mas você não sabe quanta maldição tem naquela vida, né? E quanta coisa acontece na vida dela, porque ela está fora do caminho, lógico, mas ela não consegue enxergar porque ela foi criada de um jeito errado. Tem uma pessoa que a gente tenta ensinar a vida, né? Não é daqui, é de longe, e até vou lá de vez em quando e tal, tentar ajudar e tal, mas a vida dela foi ser pisada por Satanás a vida toda. Não teve mãe para ensinar, não teve pai, eu nem sei se conhece o pai, se conheceu também e tal. Mas aí, quando eu comecei a ensinar o que fazia mal para a vida dela, tipo os sentimentos que ela tinha, as reações de nervoso que ela tinha, de acordo com algumas pessoas, né? Então ela começou a afastar as bênçãos da vida dela, porque Deus não pode abençoar, porque ela amaldiçoa as coisas, coitada. Ela sofre muito. Eu tenho muita piedade por essa pessoa, porque eu sei que tem um potencial incrível. Você sabe de muitas pessoas que têm um potencial incrível, mas não consegue abrir aquela caixinha assim, enfiar dentro, que ela precisa vencer as obras de Satanás, que é o sentimento, coração nervoso, ansiedade, desespero. Então, uma pessoa que é assim, ela com o tempo ela começa a apodrecer por dentro. É tudo errado, tudo dá errado, tudo dá trabalho, tudo muito ruim, muito ruim. Então quero que você entenda sobre isso, sobre piedade. Então é você ministrar a pessoa até que ela se converta. Quanto tempo? Pode demorar muito. Tem pessoas aqui dentro da igreja que eu ministro ela há muitos anos. Muitos anos. E eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Porque há uma melhora gradual. Porque nós estamos remodelando, né? O remodelar, significa tirar toda a casca por um molde e preencher esse molde entre a gente chama substrato e o molde tem que preencher com algum material. Nós vamos preenchendo com amor, sabe? É um negócio difícil. Tem pessoa que mesmo tendo muito amor, tem um buraco embaixo do molde que vaza. Você pode amar muito essa pessoa, mas essa pessoa nem sabe o que é amor. Então, a piedade é uma coisa que a gente tem que entender que ela tem que trabalhar muito, né? Para a gente poder fazer ela sentir o amor, né? Então, então essa coisa sobre piedade seria compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, né? Misericórdia, a virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. Sabia disso? Filho.
No caso da fraternidade, nós temos que entender que isso é um laço de parentesco. Eu tenho mais parentesco com vocês da igreja do que com quase a minha família, porque eu estou com a igreja. Me preocupa as pessoas da igreja, entendeu? Porque eu tenho união, né? Então, amor ao próximo, né? Fraternização, né? Então, eu queria que você abrisse em Salmo 119 agora. Antes de você ler Salmo 119, verso 33 a 40, 7 versinhos, nós falamos por último o amor. O amor, que sem esse amor, nada acontece. Vou te explicar o que é. Imagina, muitas pessoas querem fazer a obra. Querem fazer a obra por amor a si. Por exemplo, você percebe na TV, nas igrejas e tal, são pregadores tal, que eles querem o seu status de pregador, seu status de líder, de não sei o que, às vezes por interesse financeiro, mas os que não têm esse interesse financeiro, não é amor à vida. É amor ao cargo de ser superior ao outro. É complicado isso que eu te falo. Então, você analisa aí que você já viu muitas pessoas assim. Isso não é amor, pô. Amor é quando você quer aquela pessoa melhor do que ela está. Só que você trabalha para isso. Você se empenha para isso. Você se doa para isso, tá? Então vamos lá no Salmo 119, 33 até 40. Olha só. Ensina-me, ó Senhor. Deixa eu aumentar a letra aqui. O caminho dos teus estatutos. E guarda-lo-ei até o fim. Bom, lembra que não tinha Bíblia naquela época de Davi, tá? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Tem uma passagem que um profeta, eu acho que foi Ezequiel, não tenho certeza, depois eu posso ver, mas você pode procurar também. Ele pegou e acharam os rolos. Não é que achou os problemas, achou-se as palavras que estavam na Bíblia, por exemplo. E acharam, porque estava escondido no templo, eles começaram a reformar o templo e limpar o templo, e acharam. E o profeta, acho que foi Neemias, ele começou a ler na praça pública e juntou muita gente, tanto que eles não queriam ir embora. Aí ele começou a ler tanto, o povo se pôs a chorar e falar por que eles não conheciam a palavra antes. Tá? Então, ó Davi, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Então, na alma da gente, a gente tem que também ter uma coisa chamada o caminho dos estatutos. Por exemplo, é querer ter a palavra dentro da gente, querer ter desesperadamente os estatutos de Deus na nossa vida, para que a gente possa não cair. O nosso maior problema é a nossa queda, porque a gente não conhece a lei mais ou menos, e o que tem entra, já falei isso aí a semana passada, acho que foi na quarta, o que tem entra, e quando o que tem entra foi porque nós não conhecemos direito a palavra, e esse que tem tira a palavra. Bom, olha o que ele continua aqui no 34, dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei em todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Que maravilha, né? Se você leu o Salmo 119, você vê toda a dedicação que Davi tinha a Deus, por isso que ele era escolhido, segundo o coração de Deus, ele tinha sede da palavra, que, se você joga lá na palavra de Pedro, né?
Olha o que ele estava falando. Emprega toda a diligência, o que Davi fazia, ele se empenhava. Acrescenta a vossa fé a virtude é a ciência ao domínio próprio, sem isso não existe. O domínio próprio é perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade, fraternidade e o amor. Então eu vou te explicar uma coisa. O amor, ele não é um sentimento que você tem e fica assim, ai, o amor, ai. Não é isso. Não é isso. O amor sem obra é morto. Olha o que fala a língua. Lá em Coríntios 13 fala assim, ainda que eu tivesse os dons, as línguas, falasse em língua, curasse enfermos, expulsasse demônios, fosse o pastor de 40.000 ovelhas, se não tivesse amor, seria bom para as ovelhas, seria bom para qualquer um, mas para mim, morte. Entendeu? Então, o que nossa fé precisa ser acrescentada? Quer dizer, o que a nossa obediência precisa ter? Entenda que, se você entende, né? Segundo Pedro, né? Ela precisa ser acrescentada. A nossa obediência ela precisa ser provada. Ó, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então você tem que ter ação. Cada dia temos que obedecer mais, tendo entendimento de quem nos manda e o amor que se dedica a nós. Ele se dedica. Com o que ela deve ser acrescentada? Com o seguinte: virtude, conhecimento, domínio próprio, fidelidade, santidade, afeição fraterna, amor. Então repare bem, Pedro não diz, se quiser, aqui está uma lista agradável daquilo que podemos ser. Pelo contrário, entenda, a igreja hoje ela ficou tão frouxa que assim, ó, nós temos uma doutrina, se você quiser, você segue, se você não quiser, fica aqui, traz a tua graninha aqui, tá tudo certo. Não, filha, nós temos que ser mais categóricos. Então, se quiser, aqui está uma listinha, né? Ele é muito enfático. Procurai mais diligentemente. O que é isso? Filhão, você tem fé, você obedece, mas você precisa ser mais ainda afoito para conseguir essas coisas. Então, estar na fé envolve muito esforço. Esforço para acrescentar a nossa fé, aquelas coisas que o apóstolo Pedro disse, e que é importante que você não fuja dessa coisa. Você tem que querer desesperadamente conseguir. Então, povo, estar na obediência ou na fé, como alguns chamam, né? Envolve muito esforço. E esse esforço para acrescentar a nossa fé, essas qualidades, entendeu? A fé precisa ser alimentada, né? Então, para acrescentar, então Pedro que Pedro falou que a gente tem que ter um esforço muito grande. Muito simples. Nós, sim, com a ajuda do Senhor, com certeza, Ele me ajudou, me mostrou, só que o meu coração estava desejoso a ver. Eu vou te explicar uma coisa que eu estava na igreja muitos anos, eu fiquei na igreja batista, depois em outras igrejas, mas eu fiquei muito na igreja batista, foi a minha base, uma boa base bíblica, e eu não acontecia nada comigo, né? E o que não acontecia nada? Eu não sabia das histórias, mas não entendia nada, vivia uma vida paralela, uma vida muito ruim, uma vida em pecado, porque eu não tinha o ensino para a minha vida que eu tinha que me esforçar e viver aquele evangelho. Eu bastava estar na igreja, como muitos daqui acham também, tá? Que basta estar na igreja, nós estamos lá. Então eu não tinha um canal ligado na minha vida, tipo, eu quero entender a religião e viver. Aí existe um negócio chamado doutrina, tá? Vamos lá. E esse esforço ele tem que ser desejado.
Eu falei sobre na semana passada, não sei se foi aqui, foi em outro lugar, não sei. Eu gravei alguma coisa sobre esse desejo para algumas pessoas, talvez. Acho que foi no seminário, não sei. Estou gravando bastante coisa e falando com muita gente, então não sei. Hoje a gente fica no computador mais tempo do que visitando, mas estou visitando bastante. Pode ser que foi nessas visitas que eu falei. O desejo não é vontade. Vontade, eu tenho vontade de ganhar na loteria, mas eu não tenho desejo, porque senão eu estava jogando todo santo dia. Eu sei que isso não deve e não pode, porque cria alguns problemas, né? E é um negócio muito complexo de falar. Eu não me meto muito, mas eu sei que traz algumas maldições financeiras, e não poucas, muitas. Mas não é problema. O problema maior é que a pessoa não tem desejo de obedecer a Deus, sabe? Enquanto ela não tivesse desejo de obedecer a Deus, nada acontece na vida dele. E esse desejo é uma coisa que se chama fé, entendeu? Liga uma coisa. Você conhece a palavra, vem na igreja, eu falo diretamente, eu não sou um cara que fala pela metade. E eu falo certinho, falo tudo que está na Bíblia, não distorço nada. Até procuro até na linguagem hebraica para ver se eu não estou falando alguma dobrinha e tal. E falo. Já fui até corrigido por pessoas, alguma coisa que eu interpretei de um jeito e depois eu vi que não era. Eu voltei, falei com a igreja, eu falei disso, mas era parecido, mas não era igual. Mesmo tendo o mesmo sentido, não era isso que a Bíblia estava falando. Então eu fui lá e reconheci. Então, você não terá salvação com o teu achismo. Não sei se você está me entendendo, mas eu quero que você me entenda. O achismo não traz salvação. Não adianta você estar na igreja, achar que não deve ser desse jeito, ou achar que deve ser do outro jeito, não importa. Mas se você não tiver obediência, não tem salvação. Não adianta. Então tem que ter. Tem que ter a vida em Cristo, com Cristo, nele, junto, ele dentro de você, guiando os seus passos. Por isso tem que ter o desejo, porque você não. É fácil você receber uma pessoa na sua casa, mas quando você deseja ter essa pessoa na sua casa é diferente. A pessoa vai notar isso, certo? Então é a mesma coisa com Cristo. Não adianta você ter Cristo como um visitante. Você tem que ter como só uma só carne. Você tem que. Sabe aquela mulher com vaso de alabastro? Que ela quebrou o vaso de alabastro e derrubou o perfume que valia uma nota. Porque quando você vai numa casa, as pessoas te oferecem comida, bebida, porque eles querem que você se sinta bem, tá entendendo? Então, você tem que entender que Cristo tem que ser aceito dessa forma dentro da tua casa. E aí a fé começa a funcionar, porque você vai querer obedecer, porque você sabe que vai fazer muito bem para você. Então você tem que se esforçar. E essa força que vai entrar, né? E a fé sem obra é morta, né? Que se você ler em Gálatas, lá que a gente fala 5, né, 22, 26, mas o fruto do Espírito, que seria quando o homem é convertido, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, quanto essas coisas não há lei. Quando ele fala sobre isso aí, se você vê aqui, ó, mas o fruto do Espírito, quer dizer, uma pessoa, ela se torna amável, ela sempre está feliz, ela tem paz, ela tem ânimo longo, porque ela sabe, ela é benigna. Benigna, ela faz bem para os outros, né? A fidelidade, ela é fiel em Deus, ela não sai daquele propósito de hipótese alguma, né? Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, como falo aqui, não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Onde está isso? Em Romanos 12, 1 e 2. Então, não seja soberbo com o Evangelho, não seja pessoa que queira, né,
provocando que você é mais ou menos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, obediência, sabendo. E não vos conformeis a este mundo. Conformeis, eu já falei, tem a forma, você se molda nessa forma, só que como você já era moldado, você está tentando se remoldar a esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não transformar pela renovação da tua mente, se você não mudar a tua mente, você não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá entendendo? Os dois apóstolos aí, né, tanto Pedro quanto Paulo, nos tenta passar essa ideia, né? Ande com um novo homem e não como um velho homem. Renove a sua mente, acrescenta à sua fé as outras coisas. Então, acrescente a sua obediência essas outras coisas. De volta, né? Segundo Pedro lá, empregando toda a diligência, vamos supor que alguém escolha não fazer nenhum esforço para acrescentar a sua fé conforme foi dito aí. O que acontece com isso, hein? Vamos ver isso aí. Voltando, é importante. Ande com o novo homem, não com o velho homem. Renove a sua mente, acrescente à sua fé, certo? Então, de volta lá no 2 Pedro, vamos de novo. Embora a palavra nos diga, empregando toda a diligência, acrescentar a vossa fé. Vamos supor que alguém escolha não fazer nenhum esforço para acrescentar a sua fé, conforme nos é dito aí. O que aconteceu nesse caso? Nós não podemos encontrar a resposta quando vemos que o que acontece quando alguém age na direção de acrescentar sua fé. Isso é mostrado em 2 Pedro 1,18, fala assim, 1,8, desculpa. Porque se em nós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos. Você não vai chegar para mim e falar assim, pastor, o que eu preciso fazer? Nem frutífero, quer dizer, você vai ter amor, paz, bondade, né? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ter fruto, filho. Vai acontecer as coisas, você não vai precisar ficar perguntando, pastor, eu posso mexer nas cadeiras, eu posso pintar? Não, vai ter coisa para fazer todo dia, tá? Em Mateus 7, verso 18, tenta lembrar, fala assim, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E você viu que rolo? Como você está sendo conhecido? Você não é conhecido por ninguém porque você fica na moita aí? Volto a perguntar. Como que você está sendo conhecido? Como é que é isso? Como você está conhecido? Vem na tua cabeça. Eu me iludi muito de como a turma me conhecia, né? Existe dois jeitos de ser conhecido, né? Hoje eu sou muito julgado, eu estou na frente, então sou julgado 24 horas por dia. Quem anda comigo, quem se converteu, quem sabe das minhas obras, então pode falar à vontade e pode opinar à vontade. E eu aceito, né? Porque eles são meus amigos, e amigo fala a verdade. Existem os que são próximos. Os próximos, eles não estão dentro da minha casa, não convivem comigo, não sabem da verdade, sabem da minha aparência.
E a multidão é aqueles que me julgam de longe, né? Então, os de perto, que estão sempre comigo, é os que podem falar e eu aceito muito bem. E eu sou conhecido pelas minhas obras, pelo que eu faço, pelo quem eu visito, pelo quem eu ajudo, pelo que eu faço, de coração. E todo mundo sabe do meu coração, sabe da minha disposição e sabe que eu faço, sabe que eu deixo de fazer ou tal. E como você é conhecido? Você abre sua vida para os outros conhecerem? Você é conhecido somente pelo teu estereotipo? Passou muita gente na igreja que o estereotipo era assim, né, agitado de fazer, eu vou lá pregar, fazer, pá, mas o amor faltava muita coisa, né? E queria alguma agitação, né? E tem a rebelião também, tem aqueles que não concordam com nada, mas também não fazem nada, então não tem fruto. Então isso também é um problema. Mas como você está sendo conhecido? Como é aquela árvore bonita, né? E quando você chega perto, não tem nada, é só aparência. Então, pelo fruto, os conhecereis. Sendo assim, se empregarmos toda a nossa vontade, acrescentando a nossa fé, ou seja, acrescentando a nossa vida de obediência a Deus, por aquelas qualidades que foi mencionada na palavra aí, então nós não seremos ineficazes ou infrutíferos no conhecimento do Senhor. Você está entendendo? E ao contrário disso, uma pessoa que não haja dessa forma e não faça esforço, né, para não dizer todo o esforço possível, para completar sua fé, será uma pessoa ineficaz, infrutífera no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro ainda nos fala mais ainda. 2 Pedro 1:9. Pois aquele quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É assim. Você percebe toda pessoa que tem muita rebelião, ele entra na igreja, fica uma potência. Depois ele vai esquecendo, ele é contrário às autoridades, contrário ao líder, contrário a qualquer um. Ele já não quer mais o certo, daí a pouco está muito frio, né? Vamos lá no 2 Pedro 1:10, fala assim: portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Eleição. A palavra eleição tem a sua origem do latim electio ou eligere, que por sua vez é formada pelo prefixo eis, que seja fora, e pelo radical legere, catar, escolher, um fruto da árvore. Né? Portanto, eleger alguma coisa significa extraí-la do seu universo conjunto, como se faz quando se cata grãos de feijão de um saco. Eu vejo diferente. Você já foi no supermercado, né? Lógico. Então tem aquelas bancadas de fruta. E eu gosto de abacate. Eu gosto de comprar abacate quando ele está no ponto. Eu não gosto de comprar um pouco antes e nem depois, lógico, né? Depois nunca. Mas eu gosto de abacate quando ele está começando a entrar no ponto. Então a gente vai lá dar uma apertadinha. O segundo vai vir dar uma apertadinha. O terceiro vai dar uma apertadinha. Ele está sendo apertado lá. Quando o fruto está no ponto, eu seleciono. Quando você vai comprar tomate, batata, né? Por exemplo, eu tenho uma lógica de produção que funciona assim. Eu não vou pegar uma batatinha pequenininha, porque eu vou descascar ela e vai ter um problema, só que perde muito na casca. O homem não sabe descascar a batata, então ele vai perder muito. Então eu já compro uma batata grande, porque a perda vai ser a mesma. Uma batata pequena ou grande, porque você vai tirar lá, só que o meio é maior, então você vai aproveitar mais porcentagem da batata quando você comprar uma batata grande. Então eu escolho para mim as melhores, as lisinhas, sem muita dobra, porque a dobra perde muito, né? Então eu escolhi o tomate que não foi colocado errado. Eu escolhi o tomate que foi mais bem cuidado, que ele não está amassado nem verde, nem não sei o que, foi colhido no tempo certo.
você está na bancada, você foi selecionado, chamado, você pegar tudo que tinha em volta, colocar numa bancada. Aí Deus vai te escolher, te apertar, ver se você está no ponto. Tá entendendo? Eles são escolhidos, eleitos. Então, quando você elege um, você tira. Que nem nós vamos ter eleição esse ano, né? Vereador, prefeito, acho que só. Eleições municipais. Então você vai votar em um, você vai eleger um. Nós vamos eleger tirando para fora da vida dele e colocando dentro da prefeitura. Você entendeu? Só que você tem que pôr na tua cabecinha que você vai ser eleito pelas tuas obras, pela tua vida, não pela obra forçada artificialmente, tipo, eu vou fazer o bem para ser eleito. Não, filho. Você tem que se esforçar, juntar na tua obediência, você vai começar a gostar, né? Quando você começa a se envolver com uma pessoa, eu estou achando maravilhoso. Algumas pessoas ligam lá em casa, pastor, uma vizinha minha sogra, minha cunhada, o cachorro da vizinha, sei lá o que, pediu ajuda porque está passando por um momento ruim, o que eu faço? Ele já foi eleito. Por quê? Porque ele se interessou, ele passou a vida dele, alguém teve uma referência. Ninguém vai pedir ajuda para um bêbado, nem vai pedir ajuda para uma pessoa que não conhece. Então ele foi eleito. Aquele cara vive bem, ele tem uma boa referência. Vamos conversar com ele, né? Então, eleito, né? Embora provendo latim lá, e o português seja uma língua latina, o vocabulário eleição não existia no português arcaico. Posteriormente, por via aí, então, em algum momento da Idade Média, né, cunhou a palavra por semelhança, né, com a correspondente latina. Hoje, quando pensamos em eleição, costumamos associar o termo do processo pelo qual o grupo escolhe, por meio de votação, um ou mais dirigentes para ocupar cargos, mas na verdade é uma escolha, tá? E por que devemos ser dirigentes ao fazer firme nossa vocação e eleição, e já o fizemos no passado, de uma vez por todas, no momento que acreditamos? Porque aquele dia em que cremos, nós começamos nossa caminhada na fé, mas essa fé tem que criar raiz, você tem que entender isso. Ela tem que ser completada, tem que dar frutos. Então continua lá no 2 Pedro 1,11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu quero? Tem muita pessoa que está tendo o Espírito Santo, porque está falando comigo algumas coisas, né? E ela fala assim, pastor, eu ia fazer tal coisa, não senti muito vontade, eu achei uma coisinha errada. O que o pastor acha sobre isso, sobre aquilo? Vamos orar nesse sentido. Sabe o que é isso? Espírito Santo. Tá? Ele já tem. Porque ele não parou com a sua cristanice de estar dentro de uma igreja. Ele quis buscar o perfeito e Deus não deixa mais ele cair. Ele é totalmente separado. Aí quando começa a vir alguma coisa, Deus fala, não, olha aí, tem coisa errada, né? Porque quando nós lemos aí no 1 Pedro, ele fala assim, porque assim, então esse porque assim significa através desses meios, desta forma, por causa disso. Então quando você tem essa vontade, esse desespero de acrescentar na tua obediência essas coisas todas, aí você vai ser concedida a entrada no reino de Deus. Você está entendendo? É isso que você tem que entender. Vamos falar aqui sem brincadeira nenhuma, né? Você está na hora de desempenhar um papel grande no reino e dar fruto. Até hoje você foi alimentado com boa comida. Você sabe como vencer, renovando as nossas. Coloca Romanos como alvo da tua vida. Tá entendendo? Para começar a dar fruto. Vamos lá. Entenda. Olha o que fala aqui.
Eclesiastes 10:10, na tradução NVI, fala assim: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria assegura o sucesso. É Eclesiastes, né? Depois, João 9, é isso aí, é João 9, verso 30 e até o 33, fala assim: respondeu-lhes o homem: nisso, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Foi a cura do cego, né? Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha isso, põe na tua cabeça. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eu vou te explicar uma coisa com atenção. Todo mundo briga comigo sobre pecador, que Deus ama o pecador, então vamos lá. Respondeu-lhe o homem: nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, entretanto, ele me abriu os olhos. Ponto e vírgula. Olha o que vai falar agora. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, obediência, fé, a este ele ouve. Então, não quero entrar em muito polêmica, mas se você quiser dar fruto, o pecador é aquele que gosta do pecado, costumaz no pecado e não quer mudar. Tá entendendo? Essa é a diferença de um pecador para um camarada que quer sair do pecado. Tá? Todos nós somos pecadores? Somos, porque se uma magoinha é pecado, concorda? Mas você quer ficar com esse pecado? Você quer continuar nesse pecado? Quer? Então você é pecador, aí Deus não te ouve. Tá? Mas se alguém for temente a Deus, temente é o que tem temor, ele obedece. É o que tem temor, ele faz aquilo que manda, não por medo, mas por amor. Né? Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve, mesmo que você não sabe. Por exemplo, um camarada que faz a vontade de Deus muito, né? Ele faz a vontade, aí Deus ouve, concede as coisas que ele está pensando. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu de que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse Deus, nada poderia fazer. Coisa linda, né? Olha o que Jesus falou no João 9, 39 até 41. Olha que maravilha. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Está entendendo? E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos. Né? Disse Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Entendeu? Eu quero explicar uma coisa para você. Se você sabe o que é certo para fazer e não faz, você está pecando. Está entendendo? Acrescenta na tua fé, nessa obediência que você está fazendo, o amor, gozo, paz, aí você sabe que é necessário. Se você sabe que é necessário, faça, porque aí você não tem pecado. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando, está na palavra. Então, povo de Deus, eu quero abrir o teu olho para acrescentar na tua obediência esses detalhes que nós falamos de 1 Pedro, que é importantíssimo, que fala, né? Toda a diligência, acrescentai a vossa fé, que seria acrescenta na tua vida com Deus a virtude também a ciência, né? A capacidade e o domínio próprio. Não tem como você falar assim, eu não aguentei, tem que ter. A fraternidade e o amor, acrescenta, tá entendendo, meus amigos? Eu quero que você fique em paz, então vamos orar. Se entrega a Deus. Se entrega, como é isso? Se entrega assim, fala assim: Deus, eu não tenho vontade de servir, mas eu quero te servir.
Eu não quero ficar no meu apartamento, na minha casa, simplesmente ouvindo palavra pela internet, vivendo, mas eu tenho algo contra o irmãozinho, eu quero ter... Entende a palavra. Entenda a vida do teu irmãozinho que não teve a mesma oportunidade, fez umas presepadas, fez, mas ele tem demônio. E você está contra, tá trazendo o demônio dele para dentro de você. Domínio próprio, você se domina. Você tem perseverança. Quanto tempo você aguenta? Vamos acrescentar. Então, 2 Pedro 1, de 5 a 11, vai ser o teu lema dessa semana. E não esqueça, vamos estar em oração de amanhã até sábado. Todos os dias. Toda hora que você lembrar, você vai lembrar e vai orar. Porque nós precisamos voltar? Não sei. Eu quero voltar dia 4. Será que Deus vai deixar? Entendeu? E nós vamos fazer uma votação. O que você sentir no teu coração, você vai voltar. Eu vou fazer um questionário, colocar teu nome. Não sei como é que vai ser. Tem algumas pessoas aí que sabem fazer isso aí pela internet. Você vai abrir um formulário e votar e devolver. Vai ser anônimo, ninguém vai saber que é você. Mas nós vamos mandar para todo mundo. Eu preciso de uma quantidade mínima de pessoas para dizer que eu quero voltar ou não quero voltar. Eu gostaria de voltar, mas quem vai correr o risco? Você vai assumir a responsabilidade? Não, é o pastor, sempre eu. Então por isso que eu quero todos vocês falando se devemos ou não dia 4 voltar. Tá bom, pessoal? Eu quero que Deus te abençoe e te guarde. Você que está ouvindo essa palavra é escolhido. Entende? Eu não estou falando para aquele camarada que não está ouvindo a palavra. Se você está ouvindo, é com você mesmo. Você é do meu corpo. Você é a igreja. Você é o que é íntimo meu. Certo? É o que buscou ouvir a palavra. Quem está meio desligadinho da igreja, um cara que só faz volume aqui na igreja, ou então uma pessoa que só vem na igreja, essa pessoa, ela é desligada, ela não tem essa diligência. Você entendeu? Eu não estou falando para eles, eu estou falando para você. Você tem que ser tudo. E eu quero que você cresça. Então vamos crescer. Eu estou dependendo da tua palavra. Então você vai agora, não vai orar só por esse caso. Eu quero que você se entregue a Deus. Fala assim, eu quero ter diligência, eu quero ter vontade, eu quero ter desejo. E eu não estou desejando o Evangelho. Eu quero. E além disso eu quero fazer mais. Eu quero viver a tua palavra e dar fruto. Porque sem fruto eu vou ser cortado. Tá? Fecha os olhos. Pai, ajuda o teu povo, Pai, a vencer diligentemente com uma missão. Ajuda, Senhor Deus, essas pessoas a vencerem totalmente. Eu sei que é difícil, Pai, despertar esse amor pela tua causa, pela tua obra, pela tua vida, da tua doutrina. Foi lido aqui, Senhor Deus, que a gente não pode nem estar conformados no mundo, gostando da vida que nós temos no mundo. Nós precisamos ser diferentes, ó Pai. Eu quero a tua igreja mais junta, Senhor Deus, muito mais junta. Eu quero a tua igreja uma coisa só, Pai, porque nós temos tanto a fazer e não está acontecendo. Mas eu sei que o Senhor chacoalhou a tua igreja nessa pandemia e essa igreja está crescendo. Hoje, Pai, eu quero, Senhor Deus, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, com teu amor, que eles sintam a tua presença, aquele desespero de fazer o bem, aquele desespero, Senhor Deus, de teu Senhor ardendo dentro deles, não artificialmente, emocionalmente, mas algo grande, com a vontade de servir, Pai. Seja com eles, trabalhe com eles, fica com eles. Eu abençoo esses lares, ó Pai, e eu sei que o Senhor está comigo. Entra dentro de cada lar que está ouvindo, com amor. Trabalha lá, Senhor Deus. Modifica aquele lar, Pai. É que eu peço totalmente que eles atinjam as famílias pelos frutos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Povo, que tal você ser desesperado por Cristo? Hein? É gostoso, povo. Você não vai se arrepender, não. Muito gostoso. Tua vida vai mudar. Vai mudar. Vai mudar.
Deus te abençoe e te guarde, sobre ti resplandeça o poder de Deus, o amor de Deus sobre ti, sobre a tua casa, a tua família, sobre teus filhos. Seja abençoado, em nome de Jesus. Não esquece, perseverança.